2 de maio, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, existindo eternamente em conjunto com o Pai e o Filho, na divindade única. Ele é totalmente Deus, assim como o Pai e o Filho, possuindo os mesmos atributos de independência, imutabilidade, onipresença, onipotência, onisciência, santidade, amor e muito mais. Os três compartilham a essência divina. Assim, o Espírito Santo é totalmente Deus, coigual ao Pai e ao Filho. Ele é uma pessoa divina, não é um poder, ou uma força, ou uma influência. O Antigo Testamento mostra o Espírito ativo na criação. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Em Jeremias 31, do 31 ao 34, temos a expectativa de uma nova aliança que substituiria a antiga, através da atuação do Espírito Santo. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como uma aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor. Porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Também podemos ver isso em Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. E em Joel 2, do 28 ao 32, lemos: Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, assim como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. No Novo Testamento, João Batista dá continuidade ao mesmo sentimento e intensifica essa expectativa de um novo derramamento sem precedentes quando descreve o Messias como aquele que batizará com o Espírito Santo, como vemos em Lucas 3, do 15 ao 17. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. O Filho de Deus encarnado, que foi concebido pelo Espírito Santo, é Jesus, o Messias, conforme vemos em Lucas 1, do 30 ao 35. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Ele é caracterizado pela plenitude do Espírito. De fato, o Pai dá o Espírito sem medida a seu Filho, como vemos em João 3:34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição.
Jesus também continua e intensifica a expectativa de um novo e inédito derramamento do Espírito. Jesus promete enviar outro Consolador em seu lugar, como vemos em João 14, 16 e 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Com essa promessa, Jesus intensificou a expectativa de uma nova obra do Espírito. No entanto, antes que esse novo derramamento pudesse acontecer, Jesus tinha que morrer, ressuscitar e ascender ao céu novamente. Pois em João 16,7, Jesus diz aos discípulos: Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Logo depois de sua crucificação e ressurreição, ele diz aos seus discípulos que esperem em Jerusalém até que ele envie o prometido Espírito Santo para revesti-los com o poder do alto. O dia do Pentecostes, narrado em Atos 2, marca o envio do Espírito de uma nova forma, quando desce sobre os discípulos e inaugura seu ministério da nova aliança, e dá à luz à igreja como o corpo de Cristo e templo do Espírito. A partir daquele momento, o Espírito Santo prometido é derramado sobre cada discípulo de Jesus, como vemos em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo é digno de honra, obediência, confiança e serviço. Embora todo-poderoso, assim como o Pai e o Filho, o Espírito é distinto do seu poder. Assim, a igreja não deve diminuí-lo, imaginando que ele seja algum campo de força e, portanto, energia a ser distribuída aos outros. Nós lhe devemos reverência. Portanto, adoremos a Deus na beleza da sua Trindade.